Olá, agora que nós já sabemos que a química estuda a matéria, já conhecemos as propriedades da matéria, nós vamos passar a estudar os estados físicos da matéria. Certamente vocês sabem que são três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E com certeza sabem citar exemplos de materiais no estado sólido, líquido ou gasoso. A questão é por que que o material é sólido, por que que ele é líquido, por que que ele é gasoso. Para que a gente entenda isso, vamos precisar de algumas características que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Essas características, elas são organização, forma, volume e energia. E elas estão diretamente relacionadas. Quando a gente fala, por exemplo, o sólido é o mais organizado da matéria. Por quê? Porque as partículas estão praticamente próximas umas das outras. Elas praticamente não se movimentam, elas vibram no mesmo lugar. O gasoso geralmente apresenta características contrárias, opostas ao sólido. Então, o gasoso é o mais desorganizado, as partículas estão mais afastadas umas das outras. E o líquido é intermediário, as partículas estão mais ou menos organizadas. Tá, em função dessa organização, a gente diz que o material no estado sólido ele tem uma forma própria, ele tem uma forma definida. Já o gasoso, o oposto. A forma dele é variável, a forma dele depende do espaço que estiver disponível. O líquido não, a forma diferente do sólido, a forma dele é variável, não tanto quanto o gasoso, mas é variável. O volume do sólido é constante, já o gasoso é variável, ele ocupa o espaço que estiver disponível para ele. E o líquido é constante, então o volume definido. É como se, por exemplo, eu disser que eu vou pegar 1 litro de água, então o volume definido, e vou colocar dentro de um recipiente quadrado. A forma dele é do recipiente. Se eu colocar dentro de um recipiente circular, a forma dele é do recipiente. E a última característica é a energia. Como eu disse, as partículas do sólido praticamente não se movimentam. Então, por que praticamente não se movimentam? Porque tem energia baixa. O gasoso, o oposto. As partículas se movimentam muito e se movimentam rápido. Por quê? Porque a energia é alta. Já o estado líquido é intermediário. As partículas têm mais energia do que no estado sólido e menos energia do que no estado gasoso. Em função dessa energia, pode ocorrer a mudança de um estado para outro. Exemplo, se o material no estado sólido recebe energia, as partículas se movimentam mais rapidamente e elas tendem a se separar, e aí muda para o estado líquido. A gente chama esse processo de fusão. Se essas partículas continuarem recebendo energia, vai ocorrer uma mudança e elas vão se desorganizar ainda mais até passarem ao estado gasoso. A gente chama esse processo de vaporização, que pode ocorrer de forma lenta, evaporação, de forma rápida, mediante formação de bolhas, ebulição, e de forma imediata, instantânea, que seria uma calefação. Existe a possibilidade também, se essas partículas perderem energia, de elas voltarem a se organizar. E aí muda do estado gasoso para o estado líquido. A gente chama esse processo de condensação, que é diferente de liquefação. Condensação é quando o material era líquido, foi para o gasoso e retornou para o líquido. Liquefação é quando naturalmente ele é um gás e é transformado em um líquido. Se as partículas em estado líquido perderem energia, for retirada a energia delas, elas tendem a mudar para o estado sólido, tendem a se organizar mais, e aí, consequentemente, a gente tem uma outra mudança de estado, solidificação. Existe a possibilidade da mudança do estado sólido para o gasoso, e aí a gente chama de sublimação, e a possibilidade do retorno do gasoso para o sólido, que também é sublimação. Ou a gente pode chamar de ressublimação ou cristalização. Bom, a partir de agora a gente vai ver as transformações da matéria. Elas podem ser químicas ou físicas. A gente já viu que isso é objeto de estudo também da química, matéria e as transformações que ela sofre. Essas transformações ou fenômenos podem ser químicos ou físicos. Os fenômenos químicos eles alteram a natureza da matéria.
alteram a composição, formam um material novo, material com características diferentes do que deu origem a ele. Por exemplo, nós identificamos essa transformação através de evidências. Uma dessas evidências é a mudança de cor, que a gente percebe, por exemplo, no enferrujamento do ferro que está presente na esponja de aço. Mudou a cor. Aí a gente identifica como sendo transformação química. É uma característica dos processos ou transformações químicos que ele não pode retornar ao que era antes. Uma outra evidência é a liberação de gás, que a gente pode perceber quando a gente utiliza um comprimido efervescente. Então ocorre a dissolução e aí depois forma-se um gás e ele é liberado. Uma terceira evidência é a formação de um sólido, que a gente muitas vezes chama de precipitação, como nessa reação. A gente está percebendo aí a formação de um precipitado de iodeto de chumbo. E também a absorção ou liberação de energia. Quando a gente queima um material, independente de qual seja o material, a queima é sempre para obter energia. Então, essa liberação de energia caracteriza uma transformação química. Tá, e as transformações físicas ou fenômenos físicos? Eles não alteram a natureza da matéria. Você tem um mesmo material, com as mesmas características, com as mesmas propriedades. Mas nós também utilizamos algumas evidências para poder identificá-los, como a forma. Uma barra de ouro foi transformada em fios de ouro. É o mesmo ouro, com as mesmas propriedades, as mesmas características, só que a forma dele é diferente. Uma segunda evidência, o tamanho, mudou o tamanho, a única mudança foi no tamanho. Um vidro foi quebrado, ele vai ficar em pedaços menores, mas vai continuar sendo vidro. Pode ser uma mudança de aparência. Quando a gente prepara, por exemplo, um refresco, a gente adiciona na água, aí você diz, a água mudou de cor. Na verdade, a água continua incolor. A aparência da água é que é diferente, é que foi alterada. E uma última evidência é o estado físico. Toda e qualquer mudança de estado físico, como a gente viu nos slides anteriores, é característica de uma transformação, é evidência de uma transformação física ou de um fenômeno físico. Então, independente do que seja, fusão de uma barra de ferro, é uma mudança de estado, é uma transformação, um fenômeno físico. Vamos falar agora sobre substâncias e misturas. A gente vai sair um pouquinho da definição de matéria e ampliar esse conceito. Para ser considerada uma substância pura, quais são as características que a matéria tem que apresentar? Ela tem que sofrer fusão e ebulição em temperaturas constantes? Ela tem que apresentar propriedades específicas bem definidas? Ou ela tem que ter composição química constante? Bom, quem marcou A? Não, B. Não, C. Eita, A. Ou será que foi C? Não, quem disse B acertou. Não, C. A. B. Na verdade, quem disse que todas estavam corretas, acertou. Para ser considerada uma substância pura, ela tem que apresentar todas essas características. A fusão e a ebulição tem que ocorrer em temperaturas constantes, as propriedades específicas, químicas, físicas e organolépticas têm que ser bem definidas e a composição química do material tem que ser constante. Eu sei que a matéria é considerada uma mistura quando já está aí. Todas as alternativas são corretas. A fusão ou a ebulição tem que ocorrer em temperaturas variáveis, porque se for constante é uma substância pura. A temperatura tem que variar na fusão, na ebulição ou em ambas. E tem que ter composição variável, porque se for constante é uma substância pura. Aqui a gente tem exemplos de algumas misturas. Então, a água é um exemplo de uma mistura, porque ela geralmente contém sais minerais dissolvidos. O ouro é uma mistura, uma liga metálica. O ouro geralmente tem um percentual de cobre ou um percentual de prata. Do outro lado a gente tem o granito,
que é uma mistura de materiais diferentes, mica, quartzo e feldspato. E depois nós temos uma mistura que é constituída por água e óleo. Vocês percebem que existe diferença, né? Água e ouro são misturas diferentes de granito e água e óleo. Mas por que que isso acontece? Por que que eles são diferentes? Vamos ver melhor. Aqui a gente tem um exemplo de uma mistura de água e açúcar dissolvido. E no lado direito a gente tem água e óleo. Tá. No primeiro caso a gente percebe um aspecto visual contínuo. Apresenta uma fase, perdoem a redundância aí, uma fase. E aí quando apresenta uma fase nós dizemos que essa mistura é homogênea, aspecto visual contínuo, uma fase. A gente só consegue identificar um dos materiais presentes na mistura. Quando o aspecto visual é descontínuo, ele apresenta pelo menos duas fases, aí a gente diz que o material ou a mistura é heterogênea. Então as misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Mais à frente a gente vai voltar a falar nisso quando estivermos na parte dos processos de separação de misturas. Aqui a gente tem uma curva de aquecimento. Nesse caso, é a curva de aquecimento da água para a gente começar a entender melhor e fazer a ponte com a propriedade de temperatura de fusão e de ebulição. Acompanhem comigo, vocês percebem que partindo da temperatura de 20 graus abaixo de zero, menos 20 graus Celsius, se a temperatura for aumentando, ela vai chegar a um ponto na temperatura 0 graus Celsius, em que o material que era sólido vai começar a se transformar em líquido. Se a temperatura continuar aumentando, as partículas que compõem esse material vão continuar se desorganizando e ele tende a mudar de estado físico. Observe que a temperatura vai aumentando até chegar a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Quando chegar em 100 graus Celsius, atingir 100 graus Celsius, ela permanece constante, até que todo líquido se transforme em um material gasoso. Novamente, se as partículas continuarem recebendo energia, elas vão continuar se desorganizando e vão mudar para o estado gasoso. Então vocês observam que nas duas mudanças de estado, na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição, as temperaturas são constantes, que é característica de uma substância pura. Mudança de estado em temperatura constante. Na temperatura de fusão, no caso da água, 0, e na temperatura de ebulição, no caso da água, 100 graus Celsius. Observe agora que a gente tem uma curva de resfriamento. No aquecimento, as partículas recebem energia, e aí se desorganizam, vão mudando de estado menos energético sólido até o mais energético gasoso. Agora a gente tem o inverso. A gente está começando com partículas de energia alta, e aí elas vão sendo resfriadas, vão perdendo essa energia. Então o material estava no gasoso, a água, quando chega a 100 graus, ela começa a mudar, e aí a temperatura se mantém constante. Enquanto o gasoso estiver se transformando em líquido, a temperatura é constante. Com o passar do tempo, o material volta a ser resfriado, as partículas continuam perdendo energia, e aí ele encontra-se no estado líquido. Enquanto estiver no estado líquido, a temperatura vai diminuindo. E aí vai chegar um ponto na temperatura de fusão, que nesse caso a gente vai poder chamar de temperatura de solidificação também. A água ela vai começar a solidificar. E aí a temperatura se mantém novamente constante. Então na temperatura de ebulição e na temperatura de fusão, que nesse caso a gente pode chamar respectivamente na temperatura de condensação e na temperatura de solidificação, temperaturas constantes. E aí, quando todo o material estiver no estado sólido, a temperatura volta a diminuir, ela pode ir abaixo de 0 graus Celsius. No caso das misturas, vocês percebem que existe uma diferença. A gente tem aí dois tipos de misturas. Primeiro, as misturas eutéticas. Nas misturas eutéticas, o ponto de fusão na curva de aquecimento ou ponto de solidificação na curva de resfriamento, eles são constantes. Na de aquecimento, o ponto de ebulição vai variar. Na de resfriamento, o ponto de condensação ele vai variar. Ou seja, na mistura, pelo menos uma das duas temperaturas da mudança de estado ela tem que variar. Nesse caso da mistura eutética,
No aquecimento, é a ebulição que vai variar. E aí abaixo vocês podem perceber alguns exemplos de misturas eutéticas, como por exemplo, uma liga metálica constituída de chumbo e estanho, uma liga metálica constituída de bismuto e estanho. Agora a gente tem uma mistura azeotrópica. Vocês percebem que no aquecimento a ebulição é constante. E no resfriamento, a liquefação ou condensação, ela é constante. O que está variando? Na de aquecimento, a fusão, na de resfriamento, a solidificação. Mas de qualquer modo, semelhantemente a misturas eutéticas, uma das duas temperaturas na mudança de estado tem que variar. Como exemplo de misturas azeotrópicas, a gente tem aí acetona e metanol, álcool etílico e cloroformo. Vocês percebem uma característica, né? Nas misturas eutéticas, os componentes eram sólidos. Nas misturas azeotrópicas, os componentes são líquidos. Finalizamos essa parte de estados físicos da matéria, mudanças de estados físicos, transformações da matéria. E na próxima nós vamos começar a estudar os processos de separação de misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas.